Bom dia, engenheiras e engenheiros. Hoje é a segunda aula de resistência de materiais e hoje estaremos aprendendo um conceito muito importante, que é tensão num plano oblíquo. Acredito que vocês já tenham visto, por exemplo, uma janela no qual a rachadura, temos duas rachaduras de cada lado, embaixo ou em cima, formando um ângulo de 45 graus. Por que isso acontece? Vamos aprender aqui agora. Então, vamos aprender tensão num plano oblíquo, tensão sobre carregamento geral, nós podemos escrever um tensor de tensões, com uma matriz, e temos fator de segurança. Então, tensão no plano oblíquo. Vamos deixar essa estrutura em equilíbrio quando aplicamos uma força. Então, nós temos P, nós temos outra força P. Só que eu pergunto para vocês, essa força P nesse plano oblíquo está fazendo uma força normal ou uma força cisalhante? Nesse caso, são os dois. Nós podemos decompor a força P. Então, temos força normal, que ela está fazendo 90 graus aqui, e temos uma força cisalhante. Vou chamar de V, como já visto na aula anterior. Então, o que nós temos aqui é que temos uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Vamos colocar nessa estrutura aqui, nessa inclinação, um ângulo de θ. Podemos chamar essa área de A e essa área de Aθ. Então, vamos fazer uma relação para a gente poder desenvolver. Então, triângulo retângulo. Como a profundidade é a mesma, certo? Da área, a gente pode fazer essa relação de A e Aθ com o θ aqui em cima. Então, a gente pode escrever que cosseno de θ é A sobre Aθ. Logo, A igual a Aθ cosseno θ. Isso é uma relação muito importante que vamos usar mais à frente. Então, agora vamos abrir as forças aqui, tá? Temos normal e V. Vamos escrevê-las aqui. Então, se a gente for analisar, esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ daqui, tá? Então, se a gente for escrever em relações da força, temos que cosseno θ, vamos falar que N igual a P cosseno θ. E nós temos que V é P seno de θ. Então, agora, vamos escrever isso em relação às tensões. Temos que tensão normal é o quê? Força por área. E a nossa área é a θ. Nossa força é o N. Então, nós temos que é P cosseno θ dividido pela área. A área é a θ. A θ é A cosseno θ. Porém, como é sobre, né? Porque a tensão é força por área, colocamos o inverso. Então, nós temos cosseno θ dividido pela área A. Podemos fazer o mesmo com a tensão de cisalhamento. Ficará P seno de θ cosseno de θ dividido pela área. Então, conseguimos escrever a nossa relação aqui. Então, no plano oblíquo, temos já tensão normal e tensão de cisalhamento. Vocês viram como é fácil? É fácil fazer isso. Porém, como pergunta final dessa tensão no plano oblíquo, eu pergunto, qual a nossa tensão de cisalhamento máximo? Qual é o valor dele? Nós sabemos que a equação é P seno cosseno dividido por A. Então, vamos fazer essa análise pelo GeoGebra. Vocês conhecem o GeoGebra, tem o GeoGebra clássico e o GeoGebra 3D, e dá para modelar facilmente funções. Tá?
Então, vamos tacar uma equação y, que será seno de x vezes cosseno de x. E vamos ver o que ele modelou para a gente aqui. Ok? Temos essa função. E agora, eu vou colocar aqui a otimização, que ele vai falar quais são os valores máximos e mínimos da função. Então, se a gente for olhar aqui, ele está dando 0,79. Porém, isso aqui está em radiano, certo? Porque não está y por θ. Está y por x. Então, vamos colocar aqui isso daí. Então, nós sabemos que π rádio, tá? É igual a 180 graus. 0,79 igual a x. Com isso, θ no caso, né? θ. Com isso, não subir que θ é 45 graus. Por isso, a janela com a rachadura. Ou pilares. Por isso que a rachadura é 45 graus. Então, mas seno e cosseno é a mesma coisa, não é? Para 45. Então, podemos desenvolver isso um pouco melhor. Podemos falar que tensão de cesariamento vai ser o quê? P, como para 45 graus, seno igual a cosseno, podemos escrever cosseno θ sobre área. E olha só, é igual a nossa tensão. Então, que a gente pode concluir que a tensão máxima, tensão de cesariamento máxima, é igual à nossa normal. Isso facilita bastante os cálculos, tá? Aqui é uma ótima conclusão. Agora, visto essa parte de tensão no plano oblíquo, entendido bem, vamos passar para uma visão mais ampla. Vamos passar para uma tensão sobre o carregamento geral. Então, nós temos aqui um corpo sólido, tá? Pode imaginar uma batata que seja. E para ele estar estático, ele precisa estar... Tem várias forças, certo? Vamos colocar aqui um P1, um P2, um P3 e um P4. E isso, como está em equilíbrio, todo ponto está em equilíbrio. Então, como resultante, nós temos aqui, por exemplo, Fy, Fx e Fz. Agora vamos fazer um corte nessa seção, para ver o que está ocorrendo. Como? Vamos escrever aqui. Fy, Fx e Fz. Isso aqui eu vou denominar de ponto Q. E a nossa área delta. Por que delta A? Porque é uma areazinha que a gente está olhando, tá? Então, agora vamos definir o que seria as tensões aqui neste plano. Mas vocês concordam que teria outro, menos Fx aqui, para trás, o Fz e outro para baixo do Fy. Mas aqui é só uma representação que estamos fazendo. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Às vezes eu olho lá para ver se meu rosto não vai pegar onde eu vou escrever, tá? Então, vamos escrever aqui. Temos que tensão normal, neste caso, vai ser o quê? Causado pelo Fy. Então, tensão normal nada mais é o quê? Que o limite do Fy dividido pela área, que é ΔA, porque está pontual, certo? Então, o ΔA está tendendo a zero. Eu vou chamar isso de sigma y. Temos aqui também tal x. Mesma coisa, é o limite, quando ΔA tende a zero, de Fx ΔA. Eles estão sendo aplicados na mesma área. E, para finalizar, tal y, tal z, é o limite do ΔA tendendo a zero,
do Fz delta A. Então, deduzimos aqui as tensões. Vamos analisar agora, não numa superfície, mas sim num corpo cúbico aqui. Eu queria, na verdade, trazer uma imagem para a gente analisar melhor essa ideia que eu quero trazer. Temos o nosso cubo, certo? Então, nós temos um sigma y para cima. É como se fosse essa superfície que nós estamos analisando. O sigma y para cima. Temos nessa direção o yx, porque está no plano yx, tá? E nós temos o yz, está no plano yz. E a mesma coisa para os outros lados, tá? Sigma x, sigma z. Então, quando a gente está numa área aqui de zx, então a tensão é zx, tá? Então, vamos pegar uma área aqui e analisar ela com cuidado. Bem, podemos escrever também a força, como eu tinha feito aqui, em questão de tensão vezes área, certo? Porque tensão é força por área. Então, se a gente multiplicar ambos os lados por ΔA, temos ΔA, tensão vai ser igual a força. Então, vamos analisar aqui. Ó. Nós temos sigma y para cima, sigma y para baixo, ambos multiplicando ΔA, tá? E a mesma coisa para os outros lados. Sigma x, certo? Nós temos tal xy, tal yx. E eu quero fazer uma somatória de momento aqui, para a gente ver que relação existe aqui. Então, vamos lá. Como momento, vamos fazer um momento em z, né? Porque a estrutura está parada, então o momento em z é zero. Somatória de um momento em z igual a zero. Sabendo que essas forças aqui não gerarão momento, certo? Esses sigmas aqui, eles não vão gerar momento em z, é só essas aqui no plano yx. Tá? Então, vamos fazer aqui. A gente sabe que cada lado desse mede 2. Tá? E nós podemos tacar essa força aqui embaixo, por exemplo, para a gente fazer os cálculos. Tá? Então, sabemos que o tal xy vai fazer este momento, assim como aqui também. E esse daqui vai fazer esse momento e esse momento. Então, por somatória de força, temos o quê? Temos que tal xy ΔA vezes o comprimento, que é A, e eu já vou multiplicar por 2, porque são 2, certo? Os dois estão gerando um momento positivo. Vezes 2, menos 2 vezes o tal yx. Então, tal yx, ΔA, vezes 2, vezes o comprimento que ele está fazendo força, A. Então, nós podemos passar para o outro lado, esse daqui vai ficar assim, certo? Porque estava negativo, vai passar para o outro lado positivo. Está igualando a zero. E nós podemos fazer isso. Então, a gente consegue chegar à conclusão que tal xy é igual a tal yx. Uau! Isso é muito importante. Vamos imaginar que a gente calculou um, já tem o outro, certo? E isso é importante caso a gente queira escrever um tensor de tensões, tá? Eu vou fazer isso mais para o final, porque é uma coisa extra que eu estou trazendo, tá? Então, vamos escrever no final. Então, uma conclusão que podemos fazer aqui, na primeira aula, como a gente estava analisando? A gente está analisando uma força P, e nós temos um sigma aqui, certo? Um sigma aqui. Só que agora a nossa análise ficou diferente. O que a gente pode olhar é, na verdade, rotacionado isso. Certo? Então, o nosso tipo de análise agora não vai ser mais fazer simplesmente os P's aqui e calcular a tensão, seja normal, cisalhante, olhando ela na convenção das coordenadas x, y, z. Não, a gente vai ter que rotacionar o objeto. Por quê? Porque nós temos agora normal e cisalhante. Então, quando a gente tem normal, de qualquer jeito a gente tem cisalhante. De qualquer jeito. Então, a gente vai ter que sempre fazer essa análise. Tá?
Bem, explicada essa parte, eu queria passar para a parte final, que é fator de segurança. É algo muito simples, um conceito muito simples mesmo, mas que cobra. Isso é cobrado e é importante a gente colocar isso porque, como diz o nome, é um fator de segurança. É um, um limite que a gente coloca para a gente garantir que a estrutura não vai romper. Então, vamos nomear aqui algumas coisas, tá? Nós temos aqui PU. Isso vai ser força ou carga, limite admitida. Admitida, vamos colocar força máxima limite. Fica melhor. Nós podemos só fazer a mesma coisa, seja para o tal U ou sigma U, certo? Esse aqui é a tensão máxima limite. E a gente pode calcular aqui o fator de segurança. Fator de segurança. Ele é o quê? Nada mais é do que a nossa força máxima limite dividido pela força que a gente vai aplicar. Então, isso daqui é um valor que a gente decide, 3, por exemplo. Nós sabemos a força máxima limite que vai ser dado, e daí nós calculamos a força máxima que a gente vai poder aplicar na estrutura. Mas isso daqui também, vocês concordam que os dois estão sendo aplicados na mesma área, certo? Então, a gente pode escrever isso em questão de tensão. Seja assim, seja assim. Então, o fator de segurança é apenas isso, tá? É um valor que nós decidimos para ter uma margem de segurança. Então, aprendido isso, vamos já fazer alguns exercícios. E tensor de tensões que eu prometi para vocês. Esse aqui é um extra. Tensor de tensões. Isso aqui é uma matriz. Tá? Vamos escrever aqui a matriz. Então, temos aqui. E as coordenadas são x, y, z. Certo? X, y, z. Então, aqui nós temos o sigma x, sigma y, sigma z. Tal, o quê? X, y, tal, xz. E da mesma forma aqui, tal, yx, tal, y, aqui é um x, né? yz, tal, zx, tal, zy. Só que a gente pode fazer, pela dedução que a gente fez, é simplificar. Porque a gente concorda que xy é igual a yx. A gente viu isso. Então, podemos escrever dessa maneira. Tal xy, tal xz, tal xy, sigma y, tal yz, tal xz, certo? Tal yz e sigma z. E feito isso, a gente consegue perceber uma coisa muito importante. Quando a gente vai resolver uma questão, um problema, quais valores a gente precisa encontrar? Se a gente for analisar aqui, são 9, certo? Mas com a dedução que a gente fez lá em cima, de que o sigma xy é igual ao sigma yx, e a mesma coisa para o zy e afins, são só 6 variáveis. Temos sigma x, sigma y, sigma z, xy, xz, yz. Então isso reduz muito e facilita os nossos cálculos, para a gente não ficar se preocupando em achar de cada lado, né, as tensões. E se a gente for analisar, é uma questão muito interessante, eu ia mostrar isso para vocês depois, mas essa matriz, ela é a sua matriz A, vamos chamar isso aqui de A,
A é igual a sua A transposta, né? Transposta é só inverter. E isso é uma característica do tensor de tensões, tá? É bem legal isso daqui. Então, foi isso a aula de hoje. Aprendemos fator de segurança, tá? Por último, e é isso, e até a próxima.